Estimados irmãos e irmãs, estamos celebrando com grande devoção a nossa novena a Santana, reconhecendo os dons de Deus através da história que nos oferece Santana como aquela que será e foi a mãe de Maria, a mãe do Salvador. Daquele que olhou com misericórdia, com compaixão para a nossa humanidade e veio ao nosso encontro, para a partir disso nós sermos capazes de ir ao seu encontro. O Cristo que compadeceu de nós também nos estimula a termos compaixão para com uns e outros, para com os nossos irmãos. E a liturgia de hoje vai nos falar de maneira especial o Senhor que, no primeiro ato, convida os apóstolos a se retirarem um pouco, Eles chegam todos empolgados por tantas graças ou tantas coisas que realizaram através do nome do Senhor, Porque o Senhor os enviou em missão. Então a missão que eles fizeram, que eles realizaram, eles chegam para contar ao Senhor com grande entusiasmo e ali também compartilhar com o Senhor os frutos dessa missão. E o Senhor chama-os para um lugar reservado, recolher-se no momento para, sobretudo, encontrar-se com o Senhor, fazer-se mais plena comunhão com o Senhor, pois a missão não é deles, mas a missão é do próprio Senhor quem os enviou. Então assim eles vão perceber então essa necessidade de não somente estar em missão, mas também recolher-se ali para conversar com o Senhor. Assim, meus irmãos, a nossa vida cristã também requer essa mesma atitude dos discípulos. De tempos em tempos, o Senhor nos chama a nos recolher para ouvir a sua palavra, para meditar a sua palavra, para colocar-se inteiramente na presença do Senhor, fazer nada mais do que se colocar na presença do Senhor. Semanalmente nós fazemos isso quando nós reservamos esse tempo que nós estamos aqui hoje, E também o tempo que nós reservamos ali aos finais de semana, ao começo da semana, nos domingos, para nos colocar diante da mesa do Senhor, da mesa da palavra, da Eucaristia, ou seja, para nos colocarmos novamente diante do Senhor para nos abastecer com as palavras do Senhor, nos encorajar com as palavras do Senhor, nos alimentarmos do Senhor para logo estarmos em missão, levando a ação de Cristo no mundo. Então nós vamos perceber que a nossa missão vai ser sempre esta, como é a missão dos discípulos: levar o Cristo a todos os cantos do mundo, levar a Cristo a todas as realidades da nossa vida. E nós podemos perceber que uma das atitudes que nos mostram que nós levamos Cristo para onde nós estamos é quando nós temos os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes de Cristo. E a atitude de Cristo hoje deste Evangelho é a atitude da compaixão. Ele teve compaixão daquela multidão faminta, não faminta somente do pão, mas faminto do pão do sentido da própria vida, da própria existência. Ou seja, tantas fomes que nós podemos ter, tantas fomes que a humanidade pode ter, que não é somente a fome do bem material, mas a fome da própria vida, do próprio sentido da vida, e vai encontrar no Senhor, sobretudo, aquele que lhes dá atenção, porque tem compaixão. Compaixão quer dizer, sente a mesma dor do outro, compreende a dor do outro. Então toda vez que nós sabemos e compreendemos a dor do outro, por mais que nós sabemos que não conseguiríamos em compreender o outro a não ser escutando, dando atenção. Somente compreendemos a dor do outro, o sofrimento do outro, dando atenção, sendo compreensivo, escutando. E essa foi a atitude do Senhor, primeiro que ouviu aquela multidão e percebeu, moveu-se de compaixão e passou a ensinar, E aqui vai dizendo, porque viu que elas eram como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. A ovelha sem pastor dá para entender
alguém que está ali buscando compreender, buscando o sentido da vida, alguém que ainda não encontrou realmente algo para ser ali a força da sua vida, o sentido da sua vida. Então Cristo vai perceber isso e vai então ensinar-lhes o caminho que leva para Deus, ensinar-lhes o caminho que eles fazem então ressignificar toda a vida destas pessoas, né? Então, como ovelha sem pastor, tirado como na primeira carta, né, do profeta, melhor dizendo, o livro do profeta Jeremias, que começou falando sobre tudo isso, de maneira especial, acusando aqueles que teriam o papel de pastorear estas ovelhas, ou seja, aqueles líderes que deveriam conduzir o povo para o caminho do bem, para o caminho da justiça, para o caminho de Deus, mas deixou-se desviar, deixou este rebanho se perder, dispersou pelo mundo inteiro. E assim então nós vamos ver que no finalzinho da primeira leitura vai dizendo que diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Então, nós, enquanto cristãos, a comunidade cristã vai sempre enxergar nesta profecia de Jeremias como esse dia em que o Senhor se coloca aqui como este pastor que vai pastorear novamente estas ovelhas desgarradas, estas ovelhas perdidas, estas ovelhas dispersas. Então o Senhor é aquele que vai congregar novamente estas ovelhas. E aqui nós vamos perceber que estas ovelhas não é somente as ovelhas da casa de Israel, mas de todos os povos, né? Aqui a carta aos Efésios vai falar de tanto para aqueles que são judeus ou aqueles que são pagãos, ou seja, aqueles que não pertencem ao mundo judaico, estes também serão um só rebanho. É a unidade que se dá a partir de Jesus Cristo, né? Que quebra todos os muros da divisão e da separação. O Cristo aqui é aquele que veio para unir os povos, é aquele que veio para trazer a paz, a justiça aos povos. Então nós vamos perceber que este pastor é bem capacitado nos dons necessários, que é sobretudo de unir, de congregar, trazer estas ovelhas para poder então tornar-se um só redil, tornar-se um só povo. E de certo modo, enquanto cristãos, nós somos chamados a isso, sermos um só povo, unido num só coração, unido numa só fé. Muitas vezes presente em nosso meio, podemos perceber muitos muros de separação, de divisão. Então precisamos sempre olhar para este evangelho e compreender este Cristo bom pastor, este Cristo o pastor que veio para congregar todos na unidade do seu próprio pastoreio. Então peçamos que nós possamos aprender com Cristo a sermos capazes de sermos promotores da unidade, da justiça, da paz, que vencem todas as barreiras da separação, da divisão. Então que nós possamos sermos um só povo, um só coração unido no nome do Senhor, na sua pessoa, e sermos como Cristo, movidos sempre de compaixão, termos sempre a sensibilidade, sermos sempre capazes de compreender a dor do outro, nunca subestimar que o outro não sofre, compreender o sofrimento de cada um, se compadecer. Esta é a atitude de nós enquanto cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Então queremos pedir que realmente esse tempo desta liturgia nos alimente cada vez mais nesse desejo de termos o mesmo sentimento do Senhor, de termos a mesma capacidade de nos compadecer uns para com os outros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.